Teatro, circo e transplante de órgãos. O ator Marcos Frota conversou com o Metrópolis e falou sobre como a arte dos palcos e a arte circense convivem com ele desde os anos 80 e, principalmente, sobre o Setembro Verde, uma campanha nacional para estimular a doação de órgãos, uma pauta importantíssima da qual ele é porta-voz. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente no Metrópolis. Te agradeço muito a participação. E, na verdade, quando eu soube que eu ia conversar com você, me veio sempre a ideia, porque toda entrevista que eu vejo seu é meio óbvia a sua vitalidade. E você está com 68 anos. Então eu vou puxar essa história de vitalidade e circo. Quanto o circo tem a ver com você manter essa vitalidade aos 68 anos de idade? Quantos anos você falou? 68, eu conferi. 78? 68. 68. Tá quase com 70. Na verdade, eu tenho 69 anos de idade e daqui a poucos dias eu faço 70 anos de idade. Então já o Eu sou Google já 29 de mentiu. setembro O Google acha que você é mais novo. de 55. Então daqui a pouco eu estou completando 70 anos de idade com 50 anos de carreira. Eu comecei fazendo Gil Vicente, um autor português. A peça chamava A Farsa da Inês Pereira, em outubro de 1975. Então eu faço 70 anos de idade em setembro e 50 anos de carreira em outubro. Estou velho, né? Por isso que eu tô falando, é o que eu quero saber, porque a vitalidade tá aí. Aí eu queria saber quanto é que o Rapaz, circo tem essa a ver coisa com da isso. vitalidade, assim, eu fui criado numa fazenda. Então, esse contato com a natureza, na primeira, na segunda infância, na adolescência, você carrega isso para a tua vida toda. Depois eu fui atleta de alto rendimento. Durante um bom tempo, eu me preparei para ser um jogador de futebol profissional. Então eu não tive o meu tempo de balada, de barzinho, de drogas lícitas ou ilícitas. Eu não tive esse tempo. Porque eu estava sempre voltado por uma vida de atleta, concentração, dormir cedo, acordar cedo, jogos e tal, né? E aí, quando eu comecei a fazer teatro, os personagens que se aproximaram de mim eram sempre personagens de muita expressão corporal, Físicos, né? digamos assim, né? E finalmente o circo. Então, isso tudo foi juntando para que eu pudesse ter essa cara de vovô saudável agora. Já que a gente falou então de circo, eu comecei, né? Vamos falar do Circo dos Sonhos, o Mundo da Fantasia. Vocês chegaram aqui na sexta-feira, lá em Taguatinga, mas eu quero que você, na verdade, apresente o circo então para o pessoal do Metrópolis para convidar, para saber o que é que a gente pode esperar desse espetáculo. Pois é, hoje eu assino 5 circos no país inteiro, né? Eu assino o conteúdo e assino a comunicação, né? A gestão eu já transferi, né? A gente está gerando 500 empregos, sabe? Uma coisa seríssima, tal. A gente tem uma universidade do circo no Rio de Janeiro, com assinatura da Petrobras, dentro da área de RS, que é a responsabilidade social. Ou seja, o circo, eu nunca pensei que o circo ia ganhar essa dimensão na minha vida, tal. Mas eu não sou um profissional de circo, né? Eu sou um ator, né? E sou do teatro, da televisão, do cinema. E o circo veio como uma espécie de meu exercício da cidadania, divulgar o circo, não deixar o circo entrar numa vibe de decadência e tal, entendeu? Então a gente tem essa itinerância pelo país todo. Um dos lugares que eu mais gosto de vir é Brasília. Brasília a grande Brasília hoje, né? Você faz o plano, depois você tem Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Formosa. Taguatinga hoje é uma cidade bacana, uma cidade incrível. Eu me surpreendi. Normalmente a gente vem e fica aqui no plano, no Parque Rogério Piton, aqui no Parque da Cidade. Eu tenho muitos amigos aqui e tem essa coisa com a gestão pública também, né? Visita aos ministérios, às secretarias, etc e tal. Mas eu andei agora. Então a gente fez Ceilândia, fiquei surpreso com Ceilândia. Eu fiz Valparaíso também. E agora a gente está em Taguatinga. É um musical circense. O Circo dos Sonhos, ele tem uma vibe muito bacana. Primeiro, ele não sensualiza o espetáculo. Ele é um espetáculo voltado realmente para as crianças, consequentemente para as famílias. Ele tem um propósito que é, através do espetáculo, fazer as crianças e os pais pensarem sobre
sobre a presença da tecnologia na formação de uma criança. Então, é um espetáculo teatralizado, é um musical porque todo mundo canta, dança, interpreta e salta. Então não é aquele circo tradicional, por mais que a gente respeite e tal, a gente busca aí uma nova linguagem, uma nova estética. Cara, a estreia foi agora, sexta-feira, dia 29 de agosto, sábado, domingo cheio, sabe? Num lugar bacana, que é o Tagua Park, com iluminação, com cinema ao ar livre, com estacionamento, sabe? Com segurança, é um lugar adequado para esse tipo de espetáculo, esse tipo de conteúdo que, na verdade, agrada e é incrível essa coisa do circo, sabe, Rafael? Porque, cara, a gente está vivendo plena era da tecnologia, da inteligência artificial, né? Cara, na tua cidade, coloca um circo em Picos, no Piauí, cara, isso vai ser uma comoção. Sempre é. Não é? Anda pelo país todo e as capitais, as pessoas gostam de circo. As crianças têm com o circo um misto de curiosidade, fascínio. E quando o espetáculo é bem feito e agrada, então você junta essa curiosidade com prazer, com uma experiência, né? Eu adoro o circo e quando eu olho para trás, eu agradeço muito, sabe? A possibilidade de hoje ser um artista, tanto do teatro, da televisão, do cinema e do circo, né? Marcos, eu vou aproveitar que a gente está passando por uma semana histórica no país, né? A gente está vendo o julgamento de um ex-presidente e eu já vi entrevistas suas em que você demonstra o seu desprezo com quem usa a palavra circo em relação à política. E eu sei que a comparação ela realmente é injusta, mas eu queria ouvir de você por que é tão injusto, principalmente você que trabalha tanto tempo com o circo, quando as pessoas dizem que a política é um circo. Pois é, isso me deixa indignado. Porque como eu conheço, amo e respeito a atividade circense no nosso país, eu sei da imensa luta que esse povo tem. Tá? E do preconceito também. Um circo chega numa cidade do interior, como nossa querida Picos, ou em Teresina, ou, enfim, qualquer lugar do país, ele já tem uma rejeição natural para a emissão de alvará, para a presença de corpo de bombeiros. Tá? Então, eu estou falando do circo de uma maneira geral. Então, o circo luta para se impor, para ser reconhecido como arte, como cultura. Né? Aí, a comparação ela pode ser até engraçada para quem escuta, mas não é engraçada para o povo do circo. Entendeu? Claro que tem um dito popular, ô palhaço, né? Isso aqui tudo é uma palhaçada. Pô, isso aqui parece o quê? Um circo. Faz parte do linguajar já do povo. Só que isso é... Eu vou te dar um exemplo. As crianças do circo frequentam as escolas. E aí a professora, o professor fala, né, Joãozinho, teu pai é o quê? Meu pai é médico. E você, Rafael, de Picos, no Piauí, Picos. Ah, não, meu pai é engenheiro, meu pai é jornalista, meu pai é... E você, o Marquinhos? Não, meu pai é palhaço de circo. Palhaço de circo? Como é que uma criança fica, cara? Uhum. Como é que, sabe? Que tipo de rejeição é essa? Meu pai é um profissional de uma arte milenar, cara. Que é tão milenar e tão antiga quanto a política. Na Europa, o circo é um espetáculo erudito, sabe? Em muitos espetáculos circenses, você só participa se você tiver vestido a caráter, como se fosse uma ópera. Ou seja, limpa a boca para falar de circo na minha frente. Eu não admito essa comparação jocosa, sabe? Essa falta de entendimento da beleza, da nobreza que tem a arte do circo. Um palhaço de circo, por exemplo, ele passa o domingo todo com a cara pintada para agradar, divertir o teu filho, o meu filho, o filho sabe, quem vai lá. É uma entrega, é uma doação, é uma arte, sabe, que exige muito, cara. Que você tem que fazer escolha, você tem que, sabe, então, você tratar isso de um tom pejorativo, desrespeitoso, você está indo em contra toda uma tradição que é milenar e que tem uma luta de
de necessidade de que o poder público reconheça o circo como um segmento artístico, né? Que o Congresso Nacional se debruce a reconhecer o profissional do circo e não trazer para brincadeiras ou para piadas que pode ser engraçada naquele momento, mas que é muito inconveniente para quem vive, para quem ama o circo. Marcos, vamos para o nosso outro assunto. Inclusive, aproveitar que você já está com o botão aí Eu estou do aqui. Setembro Verde, que é a campanha nacional de doação de órgãos, do qual você é porta-voz. A gente teve recentemente esse assunto de volta à tona, porque a gente viu Faustão, que Sim. fez 2 novos transplantes em agosto. E houve de novo, infelizmente, aquela chuva de fake news em relação à fila dos transplantes do SUS. Eu queria saber de você como é que você faz, como é que você acha que pode haver aí uma maior elucidação para que as pessoas entendam o quão a fila do SUS é séria, é eficaz e não pode ser barrada. Só pessoas, realmente há uma escolha, não é à toa, não foi porque o Faustão é rico que ele foi escolhido, que ainda há essa impressão que é extremamente errada. Não, uma injustiça com o profissional do SUS. Eu não sei, o Brasil hoje, mundialmente, ele é respeitado e invejado pelo Sistema Único de Saúde que a gente tem aqui. Eu, agora que sou porta-voz de uma campanha nacional, isso um pouquinho, eu fui convidado um pouquinho antes da questão do Fausto e tal, né? É claro que o Faustão deu uma visibilidade imensa, porque ele é um comunicador com uma história de 40 anos e tal, né? Mas eu fui convidado e tive que entender o que é. E é impressionante, sabe? O SUS no Brasil é impecável. Não tem possibilidade nenhuma de alguém furar a fila para receber um órgão. Absolutamente, sabe? Os profissionais envolvidos nessa questão da doação de órgãos são gente seríssima, sabe? Então são funcionários públicos que eu acho que o nosso Brasil tem que ter orgulho. Então, quando vem uma campanha como essa, não só as palavras bonitas, palavras de ordem, palavras que possam comover, ou inspirar, ou provocar, o que mais precisa é realmente uma consciência. Por exemplo, Rafael, na Europa, a pessoa já nasce doador. Aqui no Brasil, a gente se torna doador, né? E a família, tanto lá quanto aqui, tem que autorizar. Então, imagine um profissional do SUS, no momento de muita dor, você abordar essa família naquele momento para explicar para ela a importância da doação. Se a gente não tiver a consciência disso, né, a gente já vai tratar esse profissional até com uma certa agressividade. Pô, tu vem invadir o meu momento de dor e tal, mas é neste momento que a gente precisa estar consciente da importância, né? De que se uma vida está indo, tem outras que estão à espera de um órgão, né? Eu tenho hoje por esse tema um carinho imenso, sabe? Eu já tive várias e várias experiências de gente que encontrou no doador a esperança de uma nova vida, né? De uma nova trajetória, tal. O Ministério da Saúde e toda a equipe do SUS tem em mim voluntariamente, né? Deixar bem claro isso, um parceiro, sabe? Eu sei que a gente está aí avançando muito. O Brasil todo precisa se conscientizar definitivamente que nós temos 220 milhões de brasileiros e tem muita gente na fila do SUS aguardando um órgão para ter esperança para uma nova vida, né? O Faustão, por exemplo, é um caso. Ele teve um transplante de coração bem sucedido, depois teve um transplante de fígado, me parece bem sucedido, teve um de rim não tão bem sucedido e teve recentemente fazer um outro e parece que está em casa. Está em casa. Agora, para que ele tivesse em casa, junto com, né, recebendo o amor e o acolhimento da sua família, teve uma família que doou para o Sistema Único de Saúde, que identificou, através dos critérios que eles têm, o Fausto ali na fila, né? O Brasil é campeão de solidariedade. O Brasil tem uma sensibilidade.
A doação de órgãos é uma questão do Estado brasileiro, né? Então, de uma maneira ou de outra, olha aqui, ó. Uhum. Setembro é o mês verde, é o mês da doação. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Exato. Doação de Órgãos. E eu espero que a gente possa fazer aí muito barulho, sabe? Para que vire, não é que vire moda, mas que vire um assunto normal, que esse assunto flua, que esse assunto possa... É naturalizado, porque É, o luto ele vai existir. Obviamente você está perdendo alguém que você claro, ama, claro. mas transformar esse luto nessa ideia de continuidade até. E eu vou aproveitar até nisso a sua pergunta, porque você deixou isso claro. Aqui no Brasil você se coloca como doador de órgãos e a família pode, no momento, após sua morte, mesmo com sua vontade, negar que isso aconteça. Como é que essa campanha como essa, então, e como é que você se vê com esse porta-voz para que essas famílias entendam, não só em respeitar a vontade da pessoa quando ela estava viva, não só isso, mas entender que essa doação é isso, é fazer a diferença entre a vida e a morte de outra pessoa. É, poxa, isso é uma pergunta, isso é uma colocação tua. Esse é o segredo, né? Que a gente tem que conversar com quem a gente ama, né? Por exemplo, não tem a opção de você ser ou enterrado ou cremado, tal, né? Tem uma opção, você Uhum. tem, né? E a pessoa que faz em vida, que manifesta o desejo de ser doador, ele precisa ser respeitado pela família. Tem uma questão ideológica, até religiosa, sabe? Tem algum preconceito, não pode dar o órgão, porque senão a gente não vai... Chegar completo no outro lado. Não, tem gente que fala isso, Imagina um não vai tipo de chegar completo, ignorância. vai chegar, Eu vai dou uma passar risada porque é quase faltando. ridículo isso, né? E outra, será que a gente vai estar atrapalhando a evolução espiritual de quem já foi, deixando parte? Cara, do alto da minha sensibilidade, eu penso assim, que felicidade também quem partiu pode sentir, deixando a possibilidade de vida para quem ficou e com órgão, tal, essa coisa toda, né? Eu acho que o Brasil pode dar um show nessa parte. A gente tem tudo para realmente quebrar recorde, sabe? E assim, no sentido da doação mesmo, e o transplante seja comemorado pela família doadora. Eu acho que é um crescimento espiritual, é uma evolução espiritual de uma família que se dispôs a ser doadora, né? Eu tô nessa aí, viu, gente? Me conta uma coisa, deu pra ver, obviamente, quanto é caro o assunto pra você, Muito mas caro, me emociono nesse tempo, e você teve alguma história? Alguém já chegou, inclusive, por conta desse processo de estar aí diante da campanha? Você já ouviu histórias ou teve alguém chegando para contar? O que é que essas pessoas te contam em relação a esse momento? Não só de doadores, mas de pessoas que receberam órgãos. Tem alguma coisa que, né, essa relação que você criou por conta da campanha? esses dias eu me encontrei com uma atleta transplantada Atleta transplantado, olha aí. que foi representar o time de Brasília num campeonato na Alemanha. E ela me falou assim, Marcos, eu não tinha, assim, eu acordava, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Hoje eu sou uma atleta representando o meu país, cara. Uma honraria, uma dignidade, sabe? Isso não tem preço que pague. O olho dela brilhava, sabe? O olho dela... Eu estou muito envolvido com a questão do transplante de pulmão. Uhum. O transplante de pulmão é um dos mais delicados que tem, porque a rejeição, a aceitação do pulmão num corpo diferente é muito difícil, né? O pulmão é algo que praticamente ele está ele participa de todos os nossos órgãos, né? E é muito difícil a doação, mas é possível, porque você pode doar o pulmão inteiro ou pode doar parte. E você pode doar parte e ainda continuar com o teu pulmão, né? Ou seja, o doador, ele doa uma parte do pulmão, principalmente quando envolve crianças. Uhum. Então, e aí você tem a possibilidade do encontro ainda. Porque para você doar um coração, por exemplo, a pessoa tem que partir para deixar o coração aqui, o pulmão não. Olha aí. E eu já encontrei pessoas Olha. que doaram parte do pulmão, ou um lado do pulmão, e encontrou com o receptor. Cara, é uma emoção, cara. Imagina você... É como a emoção de um pai e de uma mãe
no parto de uma criança. É aquela emoção. É um milagre que se realiza e a gente fica muito mais humilde diante desse tipo de milagre, né? A vida ela é muito bela, é muito efêmera, passa muito rápido tudo. A gente tem que estar muito atento a todos os sinais para que a gente está aqui para crescer, está aqui para evoluir. Seja um doador, converse com a sua família, eh, exerça o direito de ser um doador e ilumine essa campanha que tem tudo para fazer um Brasil melhor, sabe? Mais humano, mais justo, mais aberto, mais democrático, mais acessível, né? Eu quero levar esse assunto para dentro das universidades, para dentro do esporte, para dentro do circo, né? E estou preparando. Uhum. E você também está ainda meio. Mas eu estou preparando um longa-metragem, um filme de longa-metragem. A história de um menino à espera de um transplante de pulmão. Portanto, não pode brincar, não pode ir para a escola, né? Anda com um cilindro atrás, né? E fica preso no prédio, fica preso no apartamento. E ali ele encontra um zelador de prédio que era um ex-circense. E aí é a história de uma amizade improvável. Você lembra daquele filme Cinema Paradiso? Sim, com certeza. Aquele amor pelo cinema do garotinho com aquele velho? É um pouco nessa vibe. E esse cara, ex-circense, ele perdeu um filho num ensaio de trapézio. Então ele não aguentou aquilo tudo e aí sai do mundo do circo e vai arrumar um emprego de zelador num prédio. Então começa uma amizade incrível eles. E o cara do circo começa a contar histórias incríveis para aquele menino. Meio Peixe Grande, sabe aquele filme Peixe Grande? Então, é uma... Histórias de circo. Hã? Histórias de circo. Histórias de circo, fabulosas histórias de circo. E o menino começa a imaginar aquilo tudo, sonhar com aquilo tudo. Sem E poder dá viver. vontade dele resistir, sabe? Ter uma atitude que é muito importante, os médicos falam disso, né? A saúde mental, né? O transplantado ou aquele que está à espera de uma doação para receber um transplante de órgão, ele tem uma força mental, tem que ter alegria, tem que ter esperança, e tem que ter saúde, tem que se alimentar bem, sabe? Tem que, apesar de todos os limites, tem que fazer um pouco de exercício e tal, à espera, porque se o milagre acontecer, você está pronto para que o milagre vá. Ou seja, a gente está aí com um elenco maravilhoso já, e eu estou muito assim, animado. Já está sendo filmado ou está em produção? Está em desenvolvimento de roteiro. Mas o elenco não vou falar aqui, porque né, tem que estar assinado tudo e tal. Mas é um elenco desses para... Por quê? Porque o filme pode desencadear, através da emoção, da beleza, da música e tal, todo um elan de envolvimento da sociedade nessa causa, né? Estou nessa aí. A minha maturidade como artista e essa longevidade, né, na carreira me permite a usar o cinema para uma causa como essa. E assim, colocando entre aspas, tudo aquilo que o filme arrecadar, e se Deus quiser vai ser um sucesso, eu vou canalizar para pesquisa, principalmente para essa questão que o transplante de crianças, entendeu? Imagina uma criança, cara, com 5, 6, 7, 8 anos, tem tudo pela frente ainda, entendeu? E possa, de repente, receber um órgão de uma família doadora. Né? Isso eu posso fazer um adendo, eu vou fazer adendo para a câmera. A gente está falando de criança, mas falar de jovem também, porque o Brasil está vivendo uma fase horrível de adolescentes fumando vape. Então, a gente está falando de câncer de pulmão, isso aqui, ó, exatamente, a gente está falando de adolescentes, também tem a vida inteira pela frente, são pessoas que podem vir precisar de um pulmão sem necessidades, podendo não precisar de um transplante. Então fica aqui um recadinho aí para você que tá com seu vape, que não vale mesmo a pena. Você tá vendo aqui, ó, você viu pessoas sofrendo por conta de necessidade de transplante, como é complicado, né? Cara, fuma o teu vape, né? E vai para um corredor de hospital. Dá uma fumadinha lá no teu negócio. Fora do hospital. Não, vai, fuma e depois vai lá. Eu tenho certeza que você nunca mais vai pegar. Quando você vê o que é um hospital,
com a dificuldade que as pessoas têm de respiração, porque o pulmão não está funcionando mais, vou falar para você que é jovem, você vai dar esse mole, cara? Você vai dar por essa brincadeira boba, estúpida, de ficar inalando uma fumaça que não vai te fazer bem para nada, que não dá barato nenhum, que não ocupa o teu tempo, que não queria te... Olha, não tem nada de bom. Nada. A não ser você ficar num corredor de hospital esperando um ar chegar. Cara, sai dessa, bicho. Se a juventude brasileira abraçar essa causa, a gente limpa o pulmão de todo mundo, cara. Marcos, só para a gente então finalizar, eu quero, na verdade, o que é que você sente desde quando você começou, né, a trabalhar com esse tema do transplantes, que não foi agora, você está agora como porta-voz nacional, mas você já está com ele. Você já sente uma mudança de pensamento? Você percebe que o brasileiro está mais aberto a essa discussão? Como é que você percebe isso agora em 2025? Bom, em 2024, 2023 para 2024, a gente tinha 22 mil transplantes realizados no Brasil. Hoje nós já ultrapassamos os 30 mil. A gente entra de 23 para 24. De 22 para 23, a gente tinha 22 mil transplantes realizados. De 23 para 24, pulamos para 30, né? Hoje o SUS está muito mais comprometido, muito mais preparado, sabe? Muito mais instrumentalizado com comunicação digital e tal, né? Com uma equipe sendo formada para abordar as famílias, né? Eu sinto que isso vai virar moda. Eu sinto que isso é além um pouco de toda essa divisão que a gente está vivendo no Brasil hoje. Esse é um assunto que interessa a todos, de todos os lados, né? Acredito que as secretarias de saúde do Brasil inteiro estão cada vez mais envolvidas com essa questão também. O que precisa é comunicar, é comunicação, sabe? Para que as pessoas saibam, porra, tem gente precisando de órgãos. Se eu me torno um doador e compartilho com a minha família isso, a gente pode dar um salto absoluto nos nossos números. E aí, se eu não estou enganado, uma pessoa ela pode salvar até 8 vidas, né? São 8. Você viu isso, Rafael? Coisa. Que lindo, cara. É muita Que é coisa. transplante de cabelo, transplante de pele, transplante de córnea. Sabe, transplante de unha, transplante de... Sabe? Você que interpretou um cego, por exemplo, sabe as dificuldades. Uma pessoa, às vezes, pode ser a diferença dela ter as dificuldades, né, dessa vida por conta de um transplante, por conta de alguém que doou, né? Você vê que eu fico até meio com dificuldade de falar sobre isso, porque é um assunto delicado, complexo, etc e tal. Mas a ciência está evoluindo, sabe? Estão descobrindo a cura, por exemplo, do Alzheimer já. Já tem um remédio preventivo para o Alzheimer, né? Não tá curado ainda. E outras doenças mais graves, como câncer, como isso, como aquilo, tal. HIV não é mais considerado o AIDS não é mais considerado uma doença mortal. Exatamente, e tal. Então, agora imagine se a gente tem um banco de dados, né? De doação, assim, volumoso, né? E tal, o que pode gerar. A gente vai diminuir essa fila que está aí, sabe? Com certeza. Eu falei, se são 30 mil transplantes realizados de 23 para 24, ou de 24 para 25, a fila passa de 100 mil pessoas, entendeu? Aguardando. Eu tenho uma conhecida no Rio de Janeiro que está à espera de um transplante de pulmão. É uma enfermeira, pô, isso até me emociona um pouco, que salvou muita gente durante a pandemia, cara. Com falta de ar. E ela estava lá naquela linha de frente, lembra? Aquele momento de pico e tal. E os enfermeiros não podiam voltar para casa, tinham que ficar ali junto com os médicos, tá? Mas o corpo de enfermagem. Pois ela está à espera de um transplante de pulmão. O pulmão dela está comprometido já há algum tempo. E eu sei o que é o cotidiano de alguém. Fica com o telefone do lado, sabendo qual é o meu lugar na fila, qual é as características, qual é o nível de necessidade minha, como é que isso vai, qual é o estudo que tem para que eu possa estar esperançoso de que eu estou andando o meu lugar na fila está andando, eu fico no telefone. É uma esperança bonita até, sabe? É a espera real, uma esperança real, porque ela, né? Como a gente está conversando aqui, a fila funciona de fato. A fila funciona, parabéns ao SUS mais uma vez. A gente está aqui no Metrópolis, que é talvez um dos mais importantes, talvez o portal mais importante do país hoje, sabe?
Então, utilizar, né, esses canais de comunicação que a gente tem para poder divulgar. Parabéns ao SUS, cara. Vamos junto, não vamos desistir. Vamos envolver o país inteiro nessa onda da doação. Doar é um ato de amor. É isso aí. Marcos, muito obrigado por participar aqui com a gente, trazer essa mensagem aí esperançosa também. O grande embaixador de Picos do Piauí, na capital federal. Com certeza. Que sorriso bonitão aí. Viva o Piauí! Viva o Piauí demais. Viva a Teresina! E viva os doadores de órgãos. Hã? E viva os doadores de órgãos. E viva o doador de órgãos. Viva a família do doador de órgãos. Pessoal, e para qualquer informação a mais, claro, metrópolis.com.